temos também alguns dos nossos irmãos e amigos acompanhando, né, pela transmissão. Nós vamos nessa noite abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eu já tinha comentado um pouco na parte da manhã que esse seria o nosso tema, porque é uma sequência de um estudo que o irmão Moacir tem conduzido conosco, né, tem nos ensinado. O livro de Eclesiastes vai terminar falando sobre juventude e velhice. E nós vamos desde o princípio dizer que o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter cada uma das etapas da nossa vida sujeitas à vontade de Deus. É uma bênção conhecer a Deus quando jovens, é uma bênção conhecer a Deus na velhice, porque nós vamos ter em Deus, através daquilo que Ele nos ensina, melhor entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor. E nós vamos ler hoje, desde o verso 7 do capítulo 11 até o verso 8 do capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura, vamos orar, e aí alguns são curiosos aqui, né, com a lousa virada, e aí eu vou virar a lousa e vocês vão ver um pouco daquilo que falamos já na parte da manhã também. Mas vamos ler primeiro a palavra de Deus. Fala conosco, e nossa oração para que fale mais uma vez conosco em nossos corações. E ela diz assim, no verso 7 do capítulo 11: certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Ele está falando, é bom ver dias ensolarados. Ele está falando figuradamente aqui dos dias alegres da nossa vida. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Façam rápido. Verso 1 do capítulo 12: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol. E nós vamos ver tudo isso. Ele vai de uma maneira poética aqui falar da velhice. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abalarem ou se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós vamos parar aqui, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, por estarmos reunidos nessa noite com a Tua igreja, para cantarmos hinos ao Teu nome, para Te buscarmos em oração, para falarmos da Tua palavra e pedimos, Senhor, nos ajuda a falarmos conforme a Tua vontade, guiados pelo Teu poder, que o Senhor esvazie a qualquer conhecimento humano e coloque em evidência a Teu Filho Jesus, a Tua palavra e aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Abençoa todos que nos ouvem. Pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para aprendermos
das tuas verdades. É o que pedimos, Senhor, suplicando por tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, falamos um pouco de manhã e vamos falar à noite também. E talvez você não vá conseguir enxergar tudo aqui, não tem problema. Depois, se você quiser, podemos falar mais disso. Nós vamos falar um pouco a respeito da nossa vida debaixo do sol. Para entendermos, eu vou aqui em 5 minutos tentar resumir aquilo que vimos, para seguirmos deste ponto em diante. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, usado por Deus para enfatizar o que ele chama de nossa vida debaixo do sol. E a nossa vida debaixo do sol significa o tempo em que estamos aqui, desde o nosso nascimento até a nossa morte. O livro de Eclesiastes vai enfatizar que essa época da nossa existência, porque nós cremos que a alma do homem é eterna e nós vamos, se salvos, desfrutar de eternidade com Deus e vamos desfrutar de perfeição. E é uma época que a Bíblia fala dela e nós aguardamos, e é maravilhoso imaginar o céu, imaginar estar com Deus, imaginar estar livre de dores, livres de qualquer tristeza. Isso pode parecer um conto de fadas para alguns, mas é a verdade bíblica de Deus anunciada em Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, se cremos em Cristo só para esta vida, se cremos em Cristo só para enquanto estamos debaixo do sol, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz, para que eu estou gastando a minha vida debaixo do sol, se não existe eternidade? O livro de Eclesiastes vai dar uma série de conselhos sábios para a nossa vida debaixo do sol. E nós vimos brevemente, eu não quero voltar em versos, mas nós vimos que por causa do pecado, a nossa vida debaixo do sol, ela tem uma característica que Eclesiastes vai chamar de torto. Torto, não é direito, é torto. Eu vou ler somente esse verso, no capítulo 1, verso 15, que diz assim, você pode apenas ouvir, diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. E o que Deus está nos dizendo é que nós não vamos encontrar perfeição nesta vida, é torto. Você não pode ter expectativas de uma vida perfeita. Os homens têm muitas vezes essas expectativas. Saúde perfeita, eu vou dizer, é torto. Você não vai ter saúde perfeita. Ou todos os seus planos e projetos perfeitamente colocados. Ainda que você tenha, e Deus o conceda, Deus lhe conceda muitas conquistas, você não vai se satisfazer com isso, porque é torto. E aqui nós vamos chegar, então, onde paramos para seguir, e talvez alguns que nos acompanham pensem assim, mas eu não peguei a primeira parte, vou entender agora. Eu peço a Deus que sim, minha intenção é de que você possa entender aquilo que vamos falar daqui para frente, nesse texto. Porque ele vai dizer que na nossa vida debaixo do sol existem épocas com mais alegrias, e normalmente a juventude é assim, com mais alegrias. Existem épocas com mais lutas, e normalmente a velhice tem mais lutas. Irmãos, amigos, ter mais alegrias ou ter mais lutas não significa que nós não possamos e não devamos ser satisfeitos e gratos a Deus por aquilo que nós temos. O livro de Eclesiastes vai nos ensinar de uma maneira bela que nós devemos desfrutar daquilo que Deus nos tem dado hoje. Se você senta na sua mesa com sua família e pode fazer uma boa refeição, seja grato a Deus por isso. É uma bênção de Deus, é dom de Deus, é algo que Deus permite que você tenha debaixo do sol, mesmo vivendo num mundo que não é perfeito, que é torto.
Mas ele vai falar aqui de uma maneira poética de que existem fases da vida que ele vai chamar de dia, que são ou tem mais alegrias, tipicamente. A juventude vai falar da noite, ainda aqui debaixo do sol, ele vai falar de épocas de mais lutas. Então essa é uma mensagem de alguém velho. Salomão era um homem velho quando escreveu isso. E preste atenção, é uma mensagem de um homem velho para os jovens. E aí nós olhamos para os nossos jovenzinhos aqui, falamos, o que vamos ler é o que Salomão está dizendo para vocês. E talvez alguém pense, então eu estou fora da mensagem de hoje, porque eu já estou na metade de lá. Não, você não está fora da mensagem de hoje, porque também um homem como Salomão velho vai ensinar a nós mais velhos também a nos alegrarmos naquilo que Deus tem nos dado, mesmo em fases de mais lutas. Então ele vai caracterizar aqui juventude e velhice neste mundo. Mas nós vamos falar de três coisas nessa noite. Nós vamos falar do que é a juventude nesse mundo, segundo a vontade de Deus, o que é a velhice nesse mundo, segundo a vontade de Deus, e o que é a eternidade com Deus. E nós vamos lá em 2 Coríntios depois, não aqui em Eclesiastes, porque Eclesiastes vai enfatizar muito o debaixo do sol, mas ele não vai desprezar ou ignorar o fato de que nós vamos ser julgados por Deus e que a nossa eternidade com Deus depende de nós estarmos com Cristo. Então no verso 7, e nós vamos aqui verso a verso, ele diz: certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Ele está dizendo, é bom o dia ensolarado, é bom o dia com alegria, não é? Um dia que você pode reunir a família e fazer um bom churrasco. Essa é a figura aqui, é um dia que você pode ter alegrias. Mas ele vai dizer, e ele está apontando para a juventude, dizer a juventude, a adolescência, a fase da infância é uma fase de muitas alegrias. E nós podemos ver aqui com as nossas crianças, podemos lembrar, alguns mais perto, outros mais longe, da nossa infância. Falar, alguns pensam assim, puxa, como era bom ser criança, como era bom me divertir, dar risada de coisas assim, tão simples. E é verdade, é bom e não tem nada de errado nisso. Mas ele vai chamar a atenção para vocês, jovenzinhos. Na nossa juventude, nós temos que nos lembrar de Deus, e lembrar de que Deus está observando a nossa vida, e de que as nossas alegrias, a nossa fase de mais alegrias, que é a juventude, vai ter dores também, vai ter lutas, mas é uma fase que nós precisamos ter Deus nela. Aliás, todas as fases nós precisamos ter Deus nela, desde a nossa infância, juventude, até a nossa velhice. Precisamos de Deus. E eu posso... Os irmãos, muitos aqui conhecem a minha história, de que eu tive o privilégio de conhecer a Cristo pequeno. Eu posso dizer, irmãos, as minhas alegrias são muitas, e eu vejo a mão de Deus nelas. Eu vejo a mão de Deus nelas, é dom de Deus. E eu penso de coisas que Deus me livrou. Eu penso, Deus me livrou de drogas, não por falta de oportunidade de usar drogas, mas porque Deus trabalhava comigo, e isso é bom. E quando ele diz assim, verso 8, porém se o homem viver muitos anos, então ele está dizendo para todos vocês aqui, para mim, você quer ter uma vida longa? Eu poderia perguntar, pedir para levantar a mão assim, quem quer ter uma vida longa, viver bastante? Provavelmente todos levantariam a mão. Ele vai dizer, saiba que se você quer viver uma vida longa, você vai ter fases de mais alegrias, mas vai ter fases de mais lutas também. Ele diz no verso 8, porém se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar,
também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. E quando ele fala dos dias das trevas, ele está falando aqui na perspectiva debaixo do sol da velhice. Por isso ele fala ao jovem: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração. Andar pelos caminhos do coração é uma expressão bíblica. Aqui é o Salomão nos ensinando que, se nós fôssemos trazer para os nossos dias, talvez nós disséssemos assim: pode sonhar, pode sonhar. A juventude é uma época de sonhar. Pode sonhar. Alguém pode dizer assim: não, é uma frase, essa frase é uma frase humana, né? Assim, custa a mesma coisa sonhar alto ou sonhar baixo. É o mesmo preço, né? Tem algumas pessoas que falam assim: sonhar alto custa a mesma coisa, né? Então pode sonhar alto. Mas ele vai dizer, e tem uma observação aqui fundamental nesse versículo, que vai diferenciar isso que eu estou dizendo aqui de uma mensagem meramente de filosofia humana e de, por assim dizer, de autoafirmação, porque nós não estamos na igreja para isso. Nós estamos na igreja para nos curvar à vontade de Deus. Nós não estamos aqui para fazer algo que ajude os homens a conquistar os seus sonhos. Não é isso. O que ele está dizendo é: na sua vida debaixo do sol, jovem, pode sonhar, mas sabe que por todas as coisas Deus vai trazer a juízo. Deus vai julgar tudo. Então não deixa Deus fora dos seus sonhos. Para os jovens, é isso que ele está dizendo: não deixa Deus fora dos seus sonhos. Quando você sonhar com uma profissão, sonhe com Deus nela. Como na minha profissão eu vou agradar a Deus? Quando você sonhar em visitar algum lugar, sonhe com Deus. Como eu vou glorificar a Deus nisso? Como Deus vai estar nisso? Porque nós precisamos ensinar aos nossos jovens que Deus é o mais importante, que a presença dele é fundamental na nossa vida. E que, se nós temos planos e sonhos, quando ele diz anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, ele está dizendo: a juventude é própria de sonhar com coisas, mas não deixa Deus fora disso. Não faça planos onde Deus não caiba. E saiba que um dia você vai ficar velho. É isso que ele vai dizer aqui para os jovens: saiba que um dia você vai ficar velho, se Deus permitir. Deus pode nos levar antes, mas se Deus permitir, nós vamos ficar velhos. E quanto mais cedo você entender isso, alguns talvez pudessem nessa hora falar assim: isso você não poderia falar para jovens. A Bíblia está falando: podemos. Quanto antes nós entendermos que vamos ficar velhos e por isso nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que temos hoje. Você pode correr, seja grato a Deus porque pode correr, porque um dia nós talvez não possamos. Podemos pular, podemos cantar, podemos ver, podemos ouvir. Devemos ser gratos a Deus por cada uma dessas coisas, porque na juventude tipicamente Deus nos dá isso. Na velhice, tipicamente, nós perdemos isso. Alguns talvez sejam abençoados e mantêm muitas das suas faculdades na velhice, mas a maioria de nós não. E aqui Salomão está falando da vida debaixo do sol, que é torta. Ela é contaminada pela presença do pecado. Então ele diz no verso 10 aqui para os jovens: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Afastar a ira do coração, a gente poderia falar de muitas coisas, mas nesse contexto aqui, ele está dizendo: a juventude não é época típica de você ficar emburrado e triste.
Então eu vou dizer aos jovens: não gasta a sua juventude ficando triste, o que a gente chama de empurrado, de mal com as coisas, mas seja grato a Deus pelo que você tem. Nós vivemos, irmãos e amigos, uma época terrível nesse sentido, porque nós estamos vendo jovens depressivos. E a juventude não é típica de depressão. A juventude é típica de alegria. Mas por que nós estamos vendo uma juventude depressiva, deprimida nos nossos dias? Porque os jovens estão sendo expostos, muitas vezes, a desejarem coisas que eles não têm. E talvez os irmãos mais velhos aqui poderiam falar melhor do que eu. Falar: olha, na minha infância não tinha nenhum problema, a gente não tinha televisão, a gente não sabia o que as outras pessoas tinham, a gente se divertia na rua, pegava uma bola, ou pegava alguma coisa, brincava com pedrinha, brincava de andar no mato, e não tinha isso de depressão, porque as crianças de antigamente não eram ensinadas a desejar coisas que elas não têm. E nós devemos ensinar, irmãos, como pais, como avós, os nossos jovens, a serem alegres pelo que têm. Afasta a ira do teu coração, remove da tua carne o mal. É isso que Salomão está dizendo, isso que Deus está dizendo a nós. Não gasta a sua juventude desejando coisas que você não tem, mas grato a Deus pelo que você tem. Grato a Deus pelas coisas que Deus te dá. E no verso 1, ele vai fazer a transição aqui. Ele vai começar a falar para o jovem saber que um dia vem a noite. E ele vai descrever aqui para os jovens o que é a noite, o que é a velhice. Irmãos, e nós vamos lembrar aqui, até para aqueles que estão aqui dos mais velhos, a velhice com Deus é uma bênção. O Salmo 92, nós vamos ler, vai falar disso, do como é bom nós termos a nossa velhice diante de Deus, o como é consolador, o como é bom saber que nós vamos sair dessa fase para entrar na perfeição, que nós vamos sair, num certo sentido, nós podemos dizer, os mais velhos têm uma vantagem, porque os mais novos têm que esperar que vai vir a fase da velhice. Agora os mais velhos esperam pela fase da perfeição. Então nós lemos assim no verso 1: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovens, crianças, adolescentes, lembrem-se de Deus desde cedo, para vocês aproveitarem e desfrutarem dessa fase que debaixo do sol é de alegrias, da melhor forma possível, com Deus. Antes, ou ele vai dizer, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então é um homem velho dizendo, vai vir aqui dias debaixo do sol, que são dias mais difíceis. Existe aqui alguns propósitos para Deus nos ensinar isso aqui. Foi escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está nos ensinando, jovens, se preparem para um dia ficar velho. Velhos, sejam gratos a Deus por terem sua velhice diante de Deus. Acima de tudo, lembremos que a nossa eternidade com Deus é livre de dores. E aí ele vai de uma maneira poética falar da velhice. No verso 2 ele vai dizer, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele vai dizer, vem dias onde não tem tantas alegrias assim. Aliás, tem um dito, tem uma espécie de ditado na língua inglesa. Não é muito fácil traduzir aqui, provavelmente eu não vou falar perfeitamente,
mas que fica quase como um trava-língua das fases da vida. Eu não sei se alguém já ouviu, né? Mas os americanos falam que a vida pode ser dividida em spills, drills, trills, bills, ills, pills e wills. E vocês não entenderam nada e eu também não entenderia. Mas ele quer dizer assim, se a gente traduzir, que a vida pode ser dividida em derramar, fazer sujeira. É a fase inicial. A gente pode ver a Sarinha ali, né? Coisa mais linda, mas faz sujeira. Na verdade, você tira a foto mais linda dela, até a babinha escorrendo é linda, né? É o spills, né? Líquidos sendo derramados. Depois vem drills, treinamento, exercício, a fase de criança, de adolescência, aprender, treinar. Depois, drills, emoções. A juventude, cheia de emoções, paixão, né? A vontade de fazer algo, ou conhecer alguém, conhecer a sua futura esposa, seu futuro marido. Depois vem o bills, que são os mais fáceis de traduzir. Contas. Aí você chega na fase de pagar conta. Pagar a escola, pagar pela casa. É a fase adulta, o jovem adulto, os pais pagando contas. Depois vem as doenças. Alguns de nós já começamos a chegar na fase onde se forçar um pouquinho mais já não fica tão bem. Depois vem os comprimidos, já não é mais nem doença, né? São os pills, comprimido. Tem todo dia que tomar uma quantidade de comprimidos. E depois pills, é o testamento, é a partida. A nossa vida é dividida em muitas fases. E o nosso Criador está nos lembrando disso para que nós nos alegremos em cada uma delas. Porque Ele então vai começar a falar da figura da velhice. Ele vai dizer: antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. E Ele está fazendo alusão aqui especialmente a faculdades mentais. Assim, a memória já não é tão boa, já não conseguimos mais aprender ou aprender tanto. A mente e o coração do homem, coração nós já aprendemos na Bíblia, significam os nossos pensamentos. Sempre que você vê o coração na Bíblia, está falando dos seus pensamentos, do seu íntimo. É um dom de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus à sua semelhança. E nós cremos que a sua semelhança significa com o coração, com uma mente, com algo que nós podemos entender. Isso foi dado por Deus. Mas por causa do pecado, na nossa velhice, isso vai se apagando como um sol que vai se pondo. Então ele está dizendo: jovem, se alegra, porque tem dias em que talvez a sua memória não funcione tão bem mais. E é bom, irmãos, mesmo aqueles na velhice, que se alegrem diante de Deus por aquilo que temos, por aquilo que podemos lembrar. Eu me lembro de uma vez ter visto um senhor de bastante idade, e ele parecia ainda bastante saudável, mas ele brincando numa música, né, sobre a dificuldade de memória dele. Era uma musiquinha assim, né, bonitinha, por assim dizer, onde ele falava, né, da dificuldade de se lembrar das coisas. E aí a historinha é engraçada, né, porque aí tentando lembrar quando ele colocou as chaves, ele esqueceu que tinha que fazer alguma coisa. E é verdade, é o que a Bíblia está dizendo. Quando ele diz: e tornem a vir as nuvens depois da chuva, você pode imaginar a seguinte figura: uma tempestade cai, e depois que a tempestade passa, você espera que o sol esteja raiando, o céu aberto. Você passa por uma dificuldade na juventude, e quando passa, imagina que você ficou ruim no estômago, você comeu alguma coisa que não fez bem, jovem, e você ficou ruim, e passaram alguns dias, e dali a pouco, né, Deus o abençoe e você está melhor, o céu está azul de novo. Na velhice ele vai dizer:
Mal passou uma tempestade, já vem outra. Mal me recuperei de uma coisa, já vem outra dor. Por isso ele diz, né? E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Acabou de chover, na hora que talvez alguns pensem, Senhor, mas acabei de melhorar disso e piorou aquilo. É o que a Bíblia, como a Bíblia descreve a velhice, vocês vão reconhecer isso, porque é a realidade. A Bíblia fala de coisas reais, não fala de ficção, não fala de fantasia, fala de coisas reais. Não conseguimos, quando velhos, nos livrar por muito tempo de dores. No verso 3 ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa. E aqui eu vou ser um pouco mais rápido. Os guardas da casa. Você pode pensar nos seus punhos, tua proteção. Na velhice, os guardas da casa já não são tão firmes, eles vão tremer. Alguns aqui começam a se reconhecer, né? Aí, esse aqui já estou assim. Os guardas da casa já não são firmes. E se encurvarem os homens fortes. Os homens fortes são as pernas. As nossas pernas têm os maiores músculos do corpo humano. E por mais que sejam os maiores músculos do corpo humano, normalmente, na velhice eles vão se encurvar, eles já não vão ser tão fortes. E cessarem os moedores por já serem poucos, os dentes já não funcionam tão bem, já não dá para comer aquele churrasco como comia na juventude. E se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos, vem os problemas de visão, catarata, vem a dificuldade de enxergar no escuro. Jovens, Deus está falando isso para vocês, para que vocês se alegrem pelo que vocês têm, por terem guardas fortes, por terem os guardas fortes, os homens fortes, as pernas, os dentes para poderem comer, os olhos para enxergarem. Ele continua no verso 4: e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Ele está falando aqui da habilidade de se comunicar com os ouvidos. Está dizendo, a velhice vai chegando e nós não ouvimos mais tão bem. Como se as portas da cidade ou as portas da rua tivessem se fechado. Eu já não consigo me comunicar tão bem mais. E se levantar a voz das aves, o A aqui craseado, e se levantar a voz das aves. Acorda muito cedo, tem dificuldade de dormir. Acorda muito cedo, ao menor ruído. Sabemos que temos irmãos, irmãs conosco que nós oramos para que durmam bem, porque faz falta dormir e o sono fica mais difícil. Então, jovens, crianças, sejam gratos a Deus quando você dorme, parece que morreu ali, desmaiou, dormiu às 10 da noite e se não chama às 10 da manhã no dia seguinte, continua lá apagado. Isso é um dom de Deus, é uma bênção. E todas as filhas da música se abaterem. Deus deu ao homem um dos instrumentos musicais mais belos, as nossas cordas vocais. Nós podemos cantar, nós podemos falar, e na velhice já não é tão fácil cantar mais, a voz vai falhar. Por isso, aqui uma pausa. Use a sua voz para glorificar a Deus. Cante a Deus, não fique no culto cantando sem vontade, cantando como se estivesse fazendo qualquer coisa. Cante a Deus com alegria. Use a sua voz e a sua juventude para glorificar a Deus, porque um dia talvez a voz já não funcione tão bem. Ele continua no verso 5: como também quando temerem o que é alto. O que ele está dizendo aqui é uma verdade bíblica.
irmãos mais velhos, não subam em bancos para pegarem coisas no alto. É disso que ele está dizendo. Não façam isso. Chamem alguém, chame o filho, o neto, para pegar coisa no alto, porque alto é um perigo na velhice. Temer o que é alto. A juventude vai lá, sobe numa escada para pegar uma coisa lá em cima e pega, mas a velhice já não é bom fazer isso. Chama alguém para ajudar a pegar alguma coisa. Quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, já fica com um pouco mais de medo de sair de casa. Dirigir à noite, já é um terror. Isso tudo a Bíblia está dizendo que é normal. É normal, é da nossa vida debaixo do sol, onde nós não podemos esperar por perfeição, mas temos que esperar por aquilo que é torto, e é torto por causa do pecado. E Deus, Ele não está sem controle das coisas. Deus está no comando de todas as coisas, está nos guardando. Então, irmãos mais velhos, Deus está te guardando. Mesmo com todas essas coisas, Deus está te guardando para você demonstrar alegria e satisfação para com Deus. Amém. Ele continua: e florescer a amendoeira. Para a turma da cidade não dá para entender esse verso aqui. Assim, amendoeira, por quê? Florescer a amendoeira. Uma amendoeira coberta de flores fica de que cor? Alguém me ajuda? Branca. A flor da amendoeira é branca. Então, quando você vê uma amendoeira florescida, ela é branquinha, E aí alguns de nós começam a pôr a mão no cabelo assim, Às vezes a gente dá um jeitinho, Assim, o branco já não fica tão branco, já escurece, Mas vem o dia em que floresce a amendoeira. Nós ficamos com cabelos brancos quando eles ficam na cabeça, E o gafanhoto for um peso. É difícil carregar as coisas mais leves. Pegar o gafanhoto, ir de um lado para o outro. Como alguém disse uma vez, se você está com pessoas mais velhas, você tem que saber que vai precisar do triplo do tempo para fazer algo. Porque vai demorar. Vai demorar para fazer. Porque é um peso, o próprio corpo pesa. E perecer o apetite. Ele diz: porque o homem se vai à sua casa eterna. É tão bom ouvir isso. É tão bom. Nós vamos a uma casa eterna se temos Cristo. Por isso nós precisamos pregar a Cristo para todos os homens, porque Ele nos leva à perfeição, à eternidade com Deus. A casa eterna. É verdade que os pranteadores vão andar rodeando pela praça. É um dia triste para nós ficamos aqui, irmãos, mas não é um dia de desespero. O cristão, desde cedo, e eu peço a Deus que sejamos assim, e eu falo com sinceridade no meu coração, irmãos, que é algo que eu, com Deus, já trabalho na minha vida. Eu quero estar pronto para partir, e eu quero glorificar a Deus na minha partida, e quero que o dia da minha partida seja um dia de esperança. Não pode ser um dia de desesperança, porque eu estou indo à perfeição, à eternidade com Deus. E isso nós não deveríamos ter, como alguns, olha, não bate na madeira, aí não podemos falar disso, não, imagina, falar de morte. É a realidade, e nós estamos seguros com o nosso Salvador. Por isso o Evangelho é tão precioso, porque é a única coisa que pode mudar a perspectiva do homem. Quando falamos de tais coisas com homens sem Cristo, que não têm esperança, eles vão dizer: não quero mais falar com você. Talvez alguns tenham parado de assistir já. Assim, nossa, que coisa depressiva, falar de velhice enquanto eu sou jovem, não quero. Não é bíblico. O que é bíblico é nós sim falarmos disso, para sermos gratos hoje, para estarmos melhor preparados para ser gratos nas lutas, e para desejarmos e esperarmos pela vida eterna. Ele diz no verso 6: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro. Ele está aqui de uma maneira poética falando da morte. Ele está falando: a vida do homem é preciosa, mas por mais que seja preciosa, um dia vai se quebrar.
é romper um cordão de prata. Você pode imaginar uma correntinha de prata que você considera ela preciosa, e você não quer que ela quebre nunca, mas um dia ela vai quebrar. E o copo de ouro, se quebre, ele é precioso, você gosta, como aquele, talvez a gente pudesse comparar hoje com aquele copo, né, que algumas irmãs têm de cristal, daquele que ninguém nunca usa, né, na casa, assim, é só para ver, para enfeitar, mas um dia ele quebra. É precioso, mas quebra. A vida do homem: se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e aqui acaba o debaixo do sol. Como acaba o debaixo do sol? Quando nós vamos, né? Quando nós morremos. Mas não acaba aqui. O Espírito volte a Deus que o deu. E para nós termos esperança na nossa partida, nós precisamos lembrar do que Cristo fez por nós. 2 Coríntios capítulo 4, para caminharmos para o fim. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para um verso, porque talvez até aqui os irmãos mais velhos que nos acompanham pensem: hoje a mensagem não foi para mim. Eu vou dizer: foi e é. Existe uma palavra aqui de esperança e de alegria nas Escrituras, porque agora Paulo, em 2 Coríntios, não vai falar com a perspectiva da vida humana, ele vai falar com a perspectiva da nossa vida espiritual, da nossa vida eterna. Então Paulo, note aqui, ele vai vir e vai fazer uma grande chave aqui em toda a nossa existência. Ele não vai falar somente da nossa vida aqui ou somente da eternidade, ele vai falar da nossa vida espiritual. Ele começa no verso 16, que vocês conhecem bem, mas nós vamos ler de 2 Coríntios 4. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, você pode anotar na sua Bíblia se você quiser: homem exterior se corrompendo. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. O homem exterior se corrompendo, vindo aqui na fase da velhice com mais lutas. Mas ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então, irmãos mais velhos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se aqui na carne a nossa vida vai enfrentando mais e mais lutas, aqui na nossa vida espiritual, Deus vai nos dando graça e mais graça. Graça e mais graça. A cada dia. E por isso a velhice com Deus é uma bênção. Porque Deus vai dar graça e mais graça e vai renovar o seu homem interior de dia em dia. Por isso, irmãos, é tão bom ver, né, aqueles irmãos velhinhos, alegres, cheios de dores, né? Já não funciona um monte de coisa, mas eles são alegres. É tão bom ver isso, porque eles estão dando um testemunho de que o homem interior se renova de dia em dia. E ele diz, porque, verso 17: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente, ou peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então Paulo está dizendo: vamos juntar tudo isso aqui agora. Existe uma fase dura na vida, mas nós temos algo mais. Temos a eternidade à frente. Por Cristo, com Cristo. Ele continua no capítulo 5, verso 1. Vocês vão ler comigo aqui, em 2 Coríntios, diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, um dia vai partir. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está dizendo: quando o nosso corpo se desfizer, vem a perfeição.
vem o que é perfeito, feito por Deus, não debaixo do sol, onde as coisas são tortas, mas no céu. Verso 2, Paulo diz: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Ele está dizendo, olha, quando estamos aqui, nós falamos, como seria bom já estar aqui, como seria bom já estar na perfeição, não ter mais dores. É verdade dizer que, em geral, nós temos medo de passar pela morte, e não estou dizendo que isso está errado, estou dizendo que muitas vezes nós pensamos já na frente, assim, olha, não quero pensar aqui na morte, mas já pensou no céu como vai ser? Livre de dores, livre das lutas, vai ser tão bom. Agora no verso 3 ele diz, nós vamos chamar a atenção para isso: se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Ele está dizendo, essa esperança existe para aqueles que estão vestidos de Cristo. Amém. Tenha fé em Cristo como seu Salvador, porque senão o panorama é terrível, porque se não há esperança em Cristo, então depois da morte não há perfeição, a condenação. Isso é bíblico. Ele diz no verso 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ele está falando do corpo, ele compara esse corpo com uma barraca. Ele está falando, não é tabernáculo, aqui é uma barraca. Ele está falando, nós que ainda estamos nessa barraca, desejamos um edifício, um prédio, uma casa, perfeição, aquilo que Deus vai nos dar na eternidade. Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Você quer estar preparado para encontrar com Deus, desde a juventude até a velhice? Receba Cristo como Salvador. Existe um penhor na sua vida, existe uma garantia, o próprio Deus habitando em você. O penhor do Espírito. E Paulo tinha isso, e nós podemos testemunhar da mesma forma que Paulo. Nós temos isso, e não é por merecimento nosso, é um presente de Deus. É algo que nós recebemos, um presente que você recebe apenas. Você não merece ele. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Paulo aqui está dando a receita da velhice. Tá bom? Então aqui, irmãos, falei que me dirigiria aos mais velhos. Ele está dizendo, lembrando de tudo isso, quando nós estamos aqui, não é muito bom pensar só no debaixo do sol, porque é a época dos comprimidos. Quando nós estamos aqui, nós precisamos pensar mais nas coisas eternas, e por isso Paulo diz, por isso estamos sempre de bom ânimo. Paulo é um exemplo disso. Nas suas dores, nas suas lutas, ele falava, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós ainda não estamos com Deus, mas estaremos. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. O verso 14 do capítulo 4 de 2 Coríntios ainda diz assim, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Nós temos eternidade prometida, e ela não é prometida baseada nos nossos esforços, ela é prometida baseada naquilo que Cristo fez por nós. Para caminharmos por fim, irmãos, o penúltimo verso que vamos ler, Salmo 92. Salmo 92, ainda falando da velhice. Então falei nessa noite bastante aos jovens. Jovem, sonhe, pode sonhar, sonhe com Deus. Não deixe Deus fora dos seus sonhos. Lembre-se que vem um dia de velhice, então seja feliz na sua juventude. Aos irmãos mais velhos, seja grato a Deus na sua velhice e lembre-se que Deus tem algo melhor para você. Por isso esteja de bom ânimo. O Salmo 92, eu vou praticamente só ler aqui. É um salmo de louvor a Deus. Ele começa no verso 1 dizendo, bom é louvar o Senhor,
e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. E aqui a gente pode fazer essa metáfora da juventude e da velhice. Na juventude, anunciar que Deus é bom, se alegre e anuncie que Deus é bom. Na velhice, anuncie que Deus é fiel, anuncie que Deus não te abandona, que Deus está com você, que Ele nunca deixa os seus filhos, que Ele nos ajuda nas nossas lutas, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Seja grato a Deus. Verso 12, finzinho desse salmo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos, não fisicamente, espiritualmente. Ele está falando aqui, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, que a nossa vida seja cheia da presença de Deus, desde jovens, desde cedos até a velhice, para anunciar que Deus é bom e que Deus é fiel. Amém? Amém. Para terminarmos, lá em Eclesiastes, o último verso. Eclesiastes termina fazendo todo esse lembrete para o jovem. Então o velho falando para os jovens se alegra porque tem dias mais difíceis. Mas de todas as coisas, verso 13, ele vai terminar o livro assim: vocês conhecem, de tudo que se tem ouvido, o fim é: o que você faz na sua vida debaixo do sol? Teme a Deus. Teme a Deus. O que é temer a Deus? Nós falamos, temer não é ter medo. Temer é amar e respeitar. É o amor e respeito que um filho deve ter por seu pai. Teme a Deus. Quem teme, aos jovens eu vou dizer isso, e aos mais velhos também: quem teme, ouve o que é dito. Se você teme a Deus, você ouve o que Deus diz. Se você teme, você respeita o que Ele diz com atenção. Se você teme, você acredita no que Ele diz, você dá crédito. Se você teme, você se rende ao que Ele diz, você obedece. A nossa vida debaixo do sol, enquanto estamos neste corpo, tem uma obrigação: temer a Deus. E temer a Deus é ouvir o que Ele diz. E o que Deus diz, Deus ordena a todos os homens que se arrependam e creiam em Cristo, seu Filho, como Salvador. Ele manda que creiamos em Jesus como nosso único Salvador. E esse é o passo que todo homem deve dar. E nós convidamos todos aqui para darem esse passo, declararem a sua fé em Cristo. Nós vamos cantar o hino 490. Vou convidar aqueles que puderem que fiquem em pé. E nós deixamos a oportunidade enquanto cantamos. Se alguém em nosso meio deseja declarar a sua fé, você pode fazer isso ao final do hino. Você pode dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador. E você só deve fazer isso se for de todo o coração. Se você não por constrangimento, porque ninguém aqui vai te constranger, mas se você deseja declarar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador, temendo a Deus, vivendo uma vida com Deus. Nós vamos cantar a hino de número 490.